uma soberba. Ó, eu ouso dizer que esse é um dos elencos mais soberbos do Corinthians. Tem muito a cara do Fabinho Soldado, né? O Augusto Melo ele não é soberbo, ele é amador. Mas achar que tinha feito uma grande janela no meio do ano passado para não querer contratar ninguém na principal janela do futebol brasileiro, que é janeiro, fevereiro, isso é uma vergonha. O pessoal perguntou aí quando que o Augusto cai, né? Perguntei aqui para uma fonte minha no Corinthians. Até o dia 20 vai concluir o inquérito. Até o dia 20 de maio vai concluir o inquérito. E aí precisa ver o que vai sair no inquérito, entendeu? O resultado do inquérito vai pesar fortemente, né? A Gazeta, por exemplo, tem dado nas suas matérias que o Augusto vai ser indiciado. Estou dando crédito aqui. Eu não sei. Mas se a gente trabalhar com a informação da Gazeta e realmente o Augusto for indiciado, acabou. Né? Eu acho que o Conselho Deliberativo do Corinthians não precisa nem se expor agora. Espera, se a Gazeta tem essa informação, teve acesso lá, espera sair o inquérito então, não precisa nem se expor. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas um presidente indiciado, para mim, tem que sair sem impeachment. Já tem que pegar o boné, né? Vamos ver se ele vai ter essa humildade, se isso acontecer, ir embora. E no fundo do meu coração, torço para que não, né? Torço para que não seja, né? Porque é tão feio para a história do clube, né? Espero que não seja indiciado. Se for indiciado, tchau, meu irmão. Né? Torço não também, né? Torço eu tô exagerando, tô sendo hipócrita, né? Porque vou torcer por quê? Se o cara fez errado, que pague, que vá embora, suba do Corinthians. Se não fez nada, continua aí e aí vai se julgar a questão de gestão temerária, quase 1 bilhão de dívidas só em um ano de contrato, né? Um monte de pepino aí que vai ter que responder aí no conselho. Aí sim, vamos para a votação e aí vai ter impeachment sim ou não, né? Vai ter os sócios para tirarem ou não. Enfim, aí é outra história, é outro processo, tá? É outro processo, entendeu? É outro processo, tá? É que às vezes, o vigilante, eu quero ser bonzinho, né, velho? Ah, não tô torcendo nada. E para mim, o que a verdade prevaleça é o que sempre, acima de tudo, tá? E caso não seja indiciado, aí vai tomar um impeachment. Ele vai tomar um impeachment. E depois vamos ver os sócios. Agora, hoje, para mim, o Augusto nem deveria mais ser presidente do Corinthians. O Augusto abandonou. Eu trouxe com exclusividade na sexta-feira que o Augusto não ia viajar com o elenco. Trouxe ou não trouxe com exclusividade? Eu vi as pessoas hoje publicando isso daí. Ninguém dá crédito, mas também não tô nem aí. Cara, ele meu irmão, tudo que eu falo se confirma. As pessoas ficam, o Samir tá botando pilha. Meu irmão, tô informando. Ele apareceu no CT na sexta-feira, mas já não aparecia um bom tempo lá. O Corinthians está abandonado, já não tem presidente. O presidente só está preocupado com o que vai acontecer. Eu fico, eu saio, é impeachment, não é? É conta, é política. Vem trabalhar comigo. Vem em renovação e transparência. Vem trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo, renovação e transparência. Vem todo mundo. Vamos. O importante é eu ficar. Agora, falar em jogador, contratação, meio do ano, esquece, acabou tudo. Depois que o Pedro Silveira também saiu e tinha prometido lá os reforços para o Fabinho. Esquece, meu amigo. O Fabinho, o Soldado e o Dorival estão largados lá tentando resolver do jeito deles. Eu conheço um jogador que eu acho que gostaria de voltar a trabalhar comigo. Não sei o que. Eles estão tentando assim. Esse é o planejamento hoje. Como o Corinthians hoje trabalha sem presidente. Tá? Como o Corinthians trabalha sem presidente hoje. O Corinthians está abandonado. Fabinho Soldado não pode fazer nada. Ele se reuniu, informação exclusiva minha, ele se reuniu, tá, com uma pessoa para tentar contratar o goleiro Santos aí ofereceram para ele o Matheus Magalhães, outro goleiro. Por quê? São jogadores baratos. É o jeito dele, conhece, vai tentar sim. Porque aqueles grandes reforços, quando está até sem presidente, né? O cara só pensa em política. Então, gente, as pessoas estão fazendo campanha já e o Corinthians está largado. O Corinthians não tem projeto para o meio do ano.
e sem reforços, tá? Sem reforços, não vai para lugar nenhum. Uma soberba. Ó, eu ouso dizer que esse é um dos elencos mais soberbos do Corinthians. Tem muito a cara do Fabinho Soldado, né? O Augusto Melo, ele não é soberbo, ele é amador. Mas achar que tinha feito uma grande janela no meio do ano passado para não querer contratar ninguém na principal janela do futebol brasileiro, que é janeiro, fevereiro, isso é uma vergonha. O Paulinho, executivo do Mirassol, é melhor que o Soldado, porque não tem a grana, né, que o Corinthians tem, né? Não tem, nem se compara, né, os dois clubes. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha aí eu aqui de novo, Mineirinho da Voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. E quero iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola do Coringão, que tá agitado. Alguns reforços podem chegar, outros devem deixar o Corinthians. Me preocupa, o nome que está sendo ventilado me preocupa, porque para mim hoje é o maior nome que o Corinthians tem, né? Mas já eu vou falar desse cara, que é o goleiro Hugo Souza, né? Mas Fabinho Soldado tá no mercado, tá atento a tudo que tá acontecendo. Corinthians, com a chegada aí do técnico Dorival Júnior, um dos pedidos, uma das exigências de Dorival foi que o Corinthians se reforçasse, que trouxesse aí entre 5 e 6 reforços, mas Dorival também sabe que o clube está extremamente endividado. O Corinthians hoje tem uma dívida de 2,5 bilhões, né? E a partir do meio do ano, que abre a janela para o Corinthians contratar, também vai abrir a janela para o Corinthians vender. O Corinthians precisa de vender um atleta. Quais são os atletas que no Corinthians hoje que são valorizados? Quais são os atletas que o Corinthians pode fazer uma boa grana? Porque precisa de dinheiro. O Corinthians precisa de honrar seus compromissos, né? Então precisa de dinheiro. O Corinthians hoje tem, para vender, para fazer muito dinheiro, Hugo Souza. Tem o Breno Bidon, cracão de bola, joga muito. E o Roberto e talvez o Garro, que é jovem ainda, porém anda muito machucado. Mas a bola da vez que está sendo comentado é o goleiro Hugo Souza, que está sendo especulado aí por times europeus. Olha que o Corinthians pagou 5 milhões em Hugo Souza, junto ao Flamengo, né? 800 milhões de dólares. Hoje, o Hugo Souza está estipulado, o Corinthians não pretende vender, o Corinthians não quer vender, querer uma coisa, poder outra, mas o Corinthians precisa honrar os compromissos do ano. Mas a informação que a gente teve no canal é, se o Corinthians encontrar uma oferta acima de 15 milhões de euros, o Corinthians vende Hugo Souza. Não existe jogador inegociáveis. Não existe. Porque o Hugo Souza não vale tudo isso. Mas o Corinthians está valorizando, porque hoje é o maior ativo do Corinthians. Desculpa. É o maior ativo do Corinthians. Então o Corinthians, se encontrar em torno de uns 18 a 20 milhões de euros no goleiro Hugo Souza, o Corinthians vende. E segundo as informações que a gente teve aqui no canal, que o Grupo City, que é dono de vários clubes, inclusive o clube europeu, quer comprar o goleiro Hugo Souza. Hugo Souza pega muito, é um baita de um goleiro, está vivendo um momento não tão bom, porque tem uma defesa que não dá tranquilidade para trabalhar, uma defesa muito ruim, uma defesa que bate cabeça, mas Hugo Souza é um goleiro espetacular. O Corinthians já está começando a pensar em contratar goleiro. É um pedido do técnico Dorival Júnior? Mas o Corinthians está vendo também a possibilidade de perder o goleiro Hugo Souza. E os nomes do momento do Corinthians
é o Matheus Magalhães, experiente, começou sua carreira no América Mineiro, foi revelado. Hoje ele tem 33 anos e atualmente está jogando no Ajax. Então é um goleiro que o Corinthians estuda a possibilidade de contratar. Outro goleiro que o Corinthians estuda a possibilidade de contratar é o Santos, que pertence ao Fortaleza, hoje está no Atlético Paranaense. E o Santos tem muita força. Por quê? Porque o Santos trabalhou junto com Dorival Júnior no Flamengo, foi titular absoluto, e trabalhou junto também com o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. Então, ambos gostam muito do Santos. Então, Corinthians está vivendo uma turbulência na política, tá difícil contratar, tá difícil. O clube precisa de dinheiro e se bobear, se brincar, quem vai embora vai ser o goleiro Hugo Souza, vai deixar o Corinthians de pé e mão quebrada. Porque encontrar um goleiro, como o Corinthians encontrou o Hugo Souza, certo? E por um preço tão irrisório, se tratando de futebol, 800 milhões de dólares, é um preço irrisório, dá em torno de 5 milhões de reais, né? Pro Corinthians vender o cara por 18, 20 milhões, é quantas vezes mais? Eu sei, os clubes precisam de dinheiro, precisam de vender, mas o Corinthians jamais vai encontrar um goleiro tão barato e tão qualificado quanto é o Hugo Souza. É um baita, é um excelente goleiro. Ele tem uma rapidez, tanto ele tá no chão quanto tá no ar. É muito rápido. Ele cai para fazer uma ponte e já volta imediatamente. Então, um goleiro com envergadura espetacular. E o Timão corre risco seríssimo de perder esse jogador. E aí fica só o Donelli. O Donelli já mostrou que tecnicamente é fraco, não está preparado, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians no momento. E não sei se tem nunca. Porque tecnicamente, eu, modéstia opinião, acho fraco. E aí, fiel, o que vocês acham, hein? A saída do Hugo Souza do Corinthians vai atrapalhar muito o andamento do Corinthians dentro do ano? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like e a inscrição. Obrigado!